Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Então, muito bom dia para você. Atualize então para a gente a agenda da Rosa Riscala para hoje. Bom dia. Bom dia, Débora. Já não bastasse aí o clima de tensão, né, entre o Executivo e o Senado, desde a indicação do Jorge Messias para a vaga no STF, agora uma decisão polêmica e inesperada do ministro Gilmar Mendes colocou o Congresso também contra a Suprema Corte, né? O decano determinou aí uma liminar que somente a Procuradoria-Geral da República pode apresentar pedidos de impeachment contra os ministros do STF e estabeleceu ainda que é necessária a maioria de 2/3 no Senado para abrir o processo e para aprová-lo. A decisão de Gilmar é provisória e ainda será referendada aí pelos demais ministros a partir do dia 12 de dezembro, no plenário virtual. Mas a apuração nos bastidores do Supremo mostra que ele tem apoio para formar maioria em favor da sua tese. Atualmente, né, a lei que define aí os crimes de responsabilidade é de 1950 e estabelece que qualquer cidadão pode apresentar denúncias ao Senado contra ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Além disso, basta a maioria simples dos senadores para receber o pedido e também para considerá-lo procedente. Vale destacar que só neste ano, né, 33 pedidos de impeachment contra ministros do STF foram protocolados no Senado, sendo 20 somente contra o ministro Alexandre de Moraes. Do total, 23 foram protocolados por cidadãos comuns e os demais aí por parlamentares do Novo e do PL. No entanto, né, o Gilmar Mendes avaliou que essa regra de impeachment de 1950 ela não é compatível com a Constituição de 1988. Ele considerou, né, que a ameaça de tirar um ministro do STF já configura um potencial fator intimidatório e é contra essa intimidação, né, sobretudo aí por parte da oposição, que o Gilmar resolveu agir aí, deixando os senadores indignados e prontos para a guerra. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, fez uma dura crítica a essa decisão do ministro sobre a lei do impeachment, afirmando que ela representa aí uma grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Alcolumbre afirmou que só o legislativo seria capaz de rever conceitos legais e reforçou a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas dos ministros do STF, Débora. Pois é, né? Então segue aí mais uma atenção, já não bastasse todas as que a gente já tem acompanhado por lá, né, Theo? Bom, enquanto a Colômbia expressava aí toda essa indignação, né, com essa decisão de Gilmar Mendes, a gente também teve já no Congresso uma reação muito rápida, né, em relação a essa decisão, quase de forma imediata também uma resposta que amplia ainda mais essas tensões, né, Theo? Exatamente, Débora, né? Os deputados desenterraram um projeto que estava parado na Câmara há alguns meses, justamente para colocar limites aí às chamadas decisões monocráticas de ministros do STF, né? No final da tarde de ontem, a Comissão de Constituição e Justiça, né, a CCJ da Câmara, aprovou um texto aí que impõe novas regras às decisões individuais no STF e reorganiza aí o funcionamento das ações de controle concentrado. Trata-se de um projeto relatado pelo deputado Alex Manente e que estava parado na comissão desde setembro. O texto aí prevê que as decisões monocráticas no STF terão de ser justificadas e submetidas ao plenário da Corte ou à turma na sessão seguinte. Alcolumbre também anunciou que o Senado deve avançar na análise da PEC do marco temporal de terras indígenas, uma matéria que é relatada por Gilmar Mendes na Suprema Corte e que está na pauta aí para ser votada nesse mês. Para o senador Weverton Rocha, né, que é o relator da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para aquela vaga no STF, né, essa decisão do Gilmar é mais um complicador aí para a aprovação do Messias para essa vaga. Mas no meio desse tiroteio na Praça dos Três Poderes, o Jorge Messias viu aí uma chance de salvar a sua indicação e entrou em campo, aí emitindo um pedido da AGU para que o Gilmar reveja a sua decisão, que já é considerada pelos parlamentares da direita aí como uma forma de blindagem do Supremo. O melhor nesse momento é evitar a região da praça lá em Brasília, para não ser alvo aí de uma bala perdida, porque esse clima de guerra está em pé de guerra entre os três poderes aí, viu, Débora? Pois é, viu, Theo? E olha, em meio a tiroteio e guerra, a gente sempre também tem a vida continuando de alguma forma por outro lado. E aqui não vai ser diferente. O que a gente tem, então, para a agenda dos mercados essa quinta-feira? Isso aí, né? Segue o baile, né? Mesmo em crise com o governo e o STF, o Alcolumbre confirmou para hoje, às 11 da manhã, a sessão conjunta do Congresso para votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né? O PLDO de 2026, que foi aprovado ontem à noite na CMO, na Comissão Mista do Orçamento. O texto do relator Gervásio,
Maia traz aí um calendário adiantado para o pagamento da maior parte das emendas impositivas. Ele prevê aí o pagamento de 65% das emendas para saúde, assistência social e para as transferências especiais, né, as chamadas emendas PIX, até o final do primeiro semestre de 2026, portanto, antes das eleições. O parecer de Gervásio Maia também deixa explícito aí a autorização para que a equipe econômica possa contingenciar recursos do orçamento pelo piso da meta fiscal e não pelo centro, em uma outra briga que foi comprada pela Fazenda com o Tribunal de Contas da União, né, o TCU. Além da votação do orçamento, que é essencial aí para o país, né? Hoje temos a divulgação do PIB do terceiro trimestre pelo IBGE, daqui a pouquinho às 9 da manhã. Expectativa dos economistas aí que a economia do país mostre uma desaceleração, crescendo 0,2% no terceiro trimestre em comparação com o segundo, após ter mostrado uma alta de 0,4% no trimestre anterior. As projeções do mercado estão variando desde uma contração de 0,5% até um crescimento de 0,4%. Na base anualizada, né, o PIB deve mostrar um crescimento de 1,7% nesse terceiro trimestre, abaixo da expansão de 2,2% registrada no segundo. Juros elevados e a desaceleração gradual do emprego aí devem explicar essa perda de fôlego da atividade econômica no período. Outro termômetro de atividade vai ser divulgado às 10 da manhã, com os dados da Anfavea aí de produção de veículos novos em novembro. E de tarde, às 3 horas, sai a balança comercial de novembro. A exportação de commodities deve favorecer aí um superávit de 5,5 bilhões de dólares, segundo a previsão dos economistas, após o saldo também positivo de 6,9 bilhões de dólares registrado em outubro. As projeções para a balança estão variando aí desde superávit de 4,6 bi até 7 bi de dólares. Lá fora, destaque é o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que sai 10h30 da manhã. Previsão de alta semanal de 5 mil pedidos para 221 mil. E na Europa, saiu agora cedo o dado de vendas no varejo, na zona do euro, né, que ficou estável em outubro, né, após uma alta de 0,1% em setembro, contrariando a expectativa dos economistas, que era de alta de 0,1%. Na comparação anual, as vendas ao varejo lá na Europa subiram 1,5%, acima do 1,2% de setembro e também melhor que o 1,4% esperado, Débora. É isso. Vamos aguardar então os dados daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. Então, muito obrigada pelos destaques. Boa quinta-feira para você. Até essa sexta-feira. Até, tchau, tchau. Até mais.